Você já parou para pensar que a santidade pode estar muito mais perto do que imaginamos? Talvez, ao contrário do que muitos acreditam, ser santo não é uma tarefa apenas para pessoas que viveram vidas extraordinárias ou que realizaram grandes feitos públicos. A verdadeira santidade começa nas pequenas atitudes do dia a dia, no jeito como enfrentamos as dificuldades e, principalmente, na forma como nos entregamos a Deus, mesmo nas situações mais dolorosas. E ninguém ilustra melhor essa verdade do que São Nunzio Sulpício, o jovem operário italiano que viveu com fé, humildade e amor ao próximo, mesmo diante de um sofrimento profundo. A história de São Nunzio Sulpício não é apenas emocionante. Ela é um verdadeiro exemplo de como a fé pode transformar a dor em fonte de esperança e alegria, mesmo quando tudo parece impossível. Sua vida, marcada pela pobreza e por doenças, tornou-se um testemunho poderoso que até hoje inspira pessoas do mundo inteiro, especialmente os jovens e trabalhadores, a enxergar Deus nas pequenas escolhas diárias. Prepare-se para conhecer agora todos os detalhes da comovente e inspiradora trajetória desse jovem santo que, mesmo enfrentando desafios imensos, nunca perdeu a esperança e jamais deixou de amar a Deus. São Nunzio Sulpício nasceu no dia 13 de abril de 1817, na cidade de Pescosanzonesco, na província de Pescara, localizada na Itália. Desde o início de sua vida, Nunzio enfrentou uma realidade muito dura e desafiadora. Filho de uma família muito pobre, ele perdeu o pai quando tinha apenas 3 anos de idade. Pouco tempo depois, com apenas 6 anos, também perdeu a mãe, ficando órfão e entregue aos cuidados de sua avó materna. Sua avó, uma mulher simples, mas profundamente devota, foi a responsável por transmitir ao pequeno Nunzio as primeiras lições sobre fé, oração e confiança em Deus. Foi ela quem o ensinou a buscar força no Senhor em meio às dificuldades. No entanto, essa fase de proteção e carinho também durou pouco. Quando tinha 9 anos, Nunzio enfrentou mais uma perda dolorosa. Sua avó faleceu, deixando-o totalmente só no mundo. O menino, ainda muito jovem, foi então entregue aos cuidados de um tio, que era ferreiro. Ao invés de encontrar acolhimento e amor, como toda criança merece, Nunzio foi submetido a uma rotina de trabalho pesado e abusos físicos e psicológicos. O tio, que não tinha paciência com ele, tratava o jovem com frieza e dureza, explorando sua mão de obra em trabalhos que exigiam força e resistência muito além da capacidade de um menino. Mesmo diante de tantas provações, São Nunzio Sulpício não se revoltou contra Deus. Pelo contrário, foi justamente nessa fase de sofrimento que sua fé começou a se fortalecer ainda mais. Ele encontrou na oração uma fonte inesgotável de consolo, e mesmo sofrendo no corpo e no coração, mantinha o olhar fixo em Deus, confiando plenamente na sua providência. A vida de São Nunzio Sulpício como aprendiz de ferreiro foi marcada pelo excesso de esforço físico. Seu tio o obrigava a carregar cargas muito pesadas, a trabalhar sob condições insalubres e, muitas vezes, sem alimentação adequada ou descanso suficiente. Isso afetou profundamente a saúde do jovem, que começou a apresentar sinais de cansaço extremo e dores no corpo, especialmente na perna. Mesmo com dores intensas, Nunzio jamais reclamava ou se revoltava. Ele via o trabalho duro como uma maneira de se unir ao sofrimento de Jesus na cruz. Cada tarefa difícil era para ele uma oportunidade de oferecer sacrifício a Deus, intercedendo pelas almas que necessitavam de oração. Essa atitude de humildade e aceitação tocava o coração de quem o conhecia. Os poucos que cruzavam seu caminho ficavam impressionados com sua paciência, seu olhar doce e sereno e sua força interior. Nenhuma amargura, nenhuma queixa, apenas a certeza de que Deus estava com ele em cada momento de dor. Sua vida era um verdadeiro testemunho vivo de que é possível encontrar paz interior, mesmo em meio a sofrimentos físicos e emocionais. São Nunzio Sulpício nos ensina que o trabalho, mesmo mais simples e pesado, pode ser santificado se for oferecido com amor e fé. Com o tempo, o corpo de Nunzio não resistiu às condições brutais de trabalho. Por volta dos 14 anos, ele foi diagnosticado com uma grave osteomielite, uma infecção óssea que lhe causava dores terríveis, febres constantes e limitações severas de movimento. Sua perna direita ficou tão comprometida que precisou ser amputada. Mesmo passando por tudo isso, São Nunzio Sulpício nunca perdeu a serenidade e a esperança. Durante as longas internações, ele se dedicava intensamente à oração. Suas palavras de conforto aos outros doentes eram marcantes. Em vez de se isolar em seu sofrimento, ele fazia questão de consolar aqueles que também passavam por momentos difíceis. Sua capacidade de enxergar o sofrimento como um caminho para se aproximar de Deus encantava médicos, enfermeiros e visitantes. Seus companheiros de hospital, e até mesmo os médicos, passaram a ver nele uma luz, um sinal da presença de Deus em meio à dor.
Sempre que podia, oferecia suas dores pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelas almas do purgatório. Núncio não lamentava sua doença, mas a transformava em um ato contínuo de amor ao próximo e de confiança em Deus. Apesar das dores, Núncio mantinha uma rotina espiritual firme. Sempre que conseguia, arrastava-se até a capela para adorar o Santíssimo Sacramento. Sua ligação com a Eucaristia era profunda. Ele encontrava ali força e consolo para suportar todas as adversidades. Além disso, sua devoção à Virgem Maria era tocante. Em cada oração, ele se entregava como um filho que confia plenamente no cuidado da mãe. Não havia reclamações em seus lábios, mas sempre agradecimentos e súplicas, não por si, mas pelos outros. São Núncio Sulpício compreendia que a oração não era apenas uma obrigação, mas uma verdadeira conversa íntima com Deus e com Nossa Senhora. Ele sabia que, mesmo imerso em sofrimento, sua alma podia encontrar descanso e alegria na presença do Senhor. Sua vida de oração era simples, mas carregada de fé. E é justamente essa simplicidade que se torna um exemplo para todos nós. Não são as palavras bonitas que agradam a Deus, mas o coração humilde e sincero que se entrega por completo. Aos 19 anos, debilitado pela doença, São Núncio Sulpício sentiu que sua hora estava se aproximando. Mesmo nos últimos dias de vida, manteve-se sereno, acolhendo com fé o chamado de Deus. No dia 5 de maio de 1836, entregou sua alma ao Criador. Seu velório foi marcado por comoção e admiração. Muitos que o conheceram testemunharam sua bondade, paciência e fé inabalável. Logo após sua morte, começaram a surgir relatos de graças e curas atribuídas à sua intercessão. A fama de santidade de Núncio se espalhou rapidamente, especialmente entre os jovens operários, que viam nele um modelo de coragem e fé, mesmo nas condições mais difíceis. Sua história começou a ser contada por toda a Itália, e seu nome passou a ser sinônimo de fortaleza espiritual. São Núncio Sulpício nos deixou um exemplo claro: não importa quanto tempo vivemos, mas sim como escolhemos viver cada momento. Seu testemunho é um convite à reflexão sobre o valor do sofrimento oferecido a Deus e a importância de viver cada dia com fé e gratidão. O testemunho de vida de São Núncio Sulpício não passou despercebido pela Igreja. Em 1º de dezembro de 1895, o Papa Leão XIII o beatificou, destacando sua vida como exemplo para todos os trabalhadores e jovens. O Papa destacou a força espiritual do jovem santo e afirmou que Núncio deveria ser visto como modelo para aqueles que enfrentam as dificuldades do mundo moderno. Mais de um século depois, em 14 de outubro de 2018, o Papa Francisco canonizou Núncio Sulpício, oficializando sua santidade diante de toda a Igreja. O Papa, ao canonizá-lo, destacou sua vida como exemplo de como o sofrimento pode ser vivido com esperança, dignidade e fé. Hoje, São Núncio Sulpício é venerado como padroeiro dos jovens trabalhadores e daqueles que enfrentam doenças graves. Sua história é uma inspiração para todos que precisam de força e coragem para lidar com as dificuldades do cotidiano, mostrando que é possível transformar a dor em um ato de amor. Oração a São Núncio Sulpício. Senhor Deus Todo-Poderoso, que entre teus fiéis elegestes o beato Núncio Sulpício para demonstrar aos seus irmãos o caminho que leva a ti, concedei-nos que seu exemplo nos ajude a seguir Jesus Cristo, nosso Mestre, para que consigamos assim alcançar um dia junto com nossos irmãos, a glória do seu reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Amém. A história de São Núncio Sulpício é mais do que um relato emocionante. É um convite profundo à reflexão sobre nossas escolhas diárias e sobre a maneira como enfrentamos o sofrimento. Ele nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da coragem de confiar em Deus mesmo quando tudo parece desabar. Núncio transformou cada momento de sua curta vida em um ato de fé, amor e esperança. Seu exemplo é um lembrete poderoso de que, independentemente da idade, do status social ou das circunstâncias, todos podemos trilhar o caminho da santidade. Ele nos ensina que o verdadeiro milagre não está em fugir da dor, mas em abraçá-la com amor e esperança, sabendo que Deus nunca abandona os que nele confiam. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que a vida de São Núncio Sulpício inspire você a viver com mais coragem, amor ao próximo e fé em Deus, mesmo quando os desafios parecerem impossíveis. Que ele interceda por todos os jovens, trabalhadores e doentes, e que sua história continue ecoando nos corações, lembrando que a santidade é para todos.